que eu demorei 5 anos para aprender sobre toxina botulínica, eu vou te contar em 5 minutos. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, deixa o seu like, que isso é muito importante. Se inscreve no canal para você sempre estar recebendo os meus vídeos. E se você quer os conteúdos, não esquece de ativar as notificações, porque isso é muito importante. Chega conteúdo para você e entrega para mais profissionais. Vamos junto? Que marca eu escolho para fazer a aplicação? E se der alguma intercorrência, ptose palpebral, assimetria, como que eu vou resolver? Todas essas perguntas para quem está iniciando na toxina botulínica é muito comum e eu escuto sempre com os meus alunos. Nós temos insegurança, principalmente porque estamos começando no procedimento, estamos vendo que tem várias formas, técnicas até mesmo que a gente pode estar aplicando. Teve uma época que eu também me sentia frustrada. Eu estudei, fiz curso, fiz algumas aplicações em paciente, mas o resultado não era aquele resultado que fidelizava. Eu ainda tinha muita insegurança pré-procedimento, na hora de comprar a marca, se eu ia fazer a reconstituição certa, se de repente a seringa não ia, sei lá, sumir da minha mão, não ia puxar o vácuo daquela toxina. Então, várias coisas me passavam na cabeça quando eu estava iniciando. Conforme eu fui fazendo os procedimentos, algumas das inseguranças foi saindo. Então eu fui perdendo algum dos medos e insegurança. Só que eu sentia que eu não estava evoluindo, eu sentia que os meus resultados não eram os melhores, que eu não fidelizava os pacientes e que mesmo assim parecia que faltava alguma coisa. E eu não sabia por quê, e eu não sabia como evoluir. Até que um dia eu estava estudando e eu vi uma aula muito interessante sobre anatomia muscular. E quando eu entendi sobre anatomia, quando eu entendi sobre como os músculos funcionavam, naquele momento parece que me deu um start, alguma chavinha virou ali, porque eu entendi o mecanismo de ação da toxina botulínica e o que eu precisava fazer para ter resultados. Porque os pacientes, eles não são iguais, os pacientes, eles têm padrões musculares diferentes, formas de que eles querem um resultado da toxina diferente. E naquele momento eu entendi exatamente que eu precisava saber mais de anatomia, da função muscular, dos padrões musculares para ter um resultado efetivo com a toxina botulínica. Porque a toxina em si, ela é muito ligada à anatomia muscular e à forma desses músculos. Quando isso veio para minha cabeça e fez total sentido, que eu não precisava fazer um empilhamento de técnicas, que eu não precisava saber de técnica de outros profissionais, de outros professores, mas sim a minha base anatômica precisava melhorar, as coisas começaram a fluir de forma diferente. Então, antes de você querer ficar pensando em marcas, em técnicas, em novas formas, até mesmo essa questão de encher a agenda, colocar mais pacientes, você precisa voltar no básico. Você precisa entender a anatomia, entender a funcionalidade da toxina botulínica, para daí sim você partir para outros pontos essenciais. Isso é muito comum quando eu recebo alguns alunos, principalmente às vezes quando eles estão aqui no presencial comigo fazendo algum curso mais longo. E aí eles voltam no mês seguinte com alguma dúvida e eles voltam com aquela síndrome da comparação. Ah, mas fulano já tem mais pacientes. Ah, mas fulano já tem mais resultados. Só que a gente não precisa focar nisso agora quando você está falhando na base. Você está falhando no principal ponto, que é a anatomia, que é o que vai te dar resultado e vai fidelizar. Gente, não existe paciente que não retorne com uma técnica bem feita, com um resultado bem feito, com um diferencial no atendimento. Então a gente vai criando essa escadinha, a gente vai colocando isso no nosso dia a dia e aí sim você tem que se preocupar com outras coisas, como quantidade de paciente, como formas de você fazer uma experiência do cliente. Mas se o teu resultado, se a tua técnica não for boa, não adianta clínica, não adianta nada, nem você disputar valor, porque você não está fazendo o básico bem feito, que é o feijão com arroz da toxina botulínica. E eu até te peço desculpa se não era isso que você queria ouvir, se talvez você estava numa bolha bitolada pensando que poderia ser diferente, pensando que era aquele curso Master Power que você precisava, aquela técnica, aquela coisa, mas não é isso. Você precisa voltar no básico. Você precisa realmente agora se diferenciar fazendo o básico bem feito. É isso. E eu sinto que os profissionais da harmonização facial estão pecando no básico. Às vezes a gente quer ir muito pra frente e tá esquecendo do que realmente dá resultado para os nossos pacientes. E eu demorei tanto tempo para aprender isso que se lá atrás, há 6, 7 anos atrás, eu já tivesse partido desse princípio de fazer o básico bem feito, não querer inventar muito, não
querer sair da caixa, fazer as coisas que realmente dessem resultado, eu teria economizado muito tempo, dinheiro e frustração. Porque o problema é o seguinte, a gente não tá ganhando dinheiro, porque não tá tendo muito paciente. Aí a gente quer inventar mais coisas. E aí a gente quer comprar mais curso para que parece que aquele curso vai fazer uma diferença, aquela técnica, aquela coisa. E aí, se eu tivesse lá atrás pensado nisso, pensado no básico bem feito, eu teria evitado muita frustração, síndrome da comparação e até mesmo perdi alguns pacientes aí no meio do caminho, porque eu realmente não soube fazer o que era essencial no início. E se você quer sair dessa estagnação, você quer realmente dar um passo além, pense nisso. Pense nessa forma com que você precisa aprender o feijão com arroz. Eu tenho um programa que é do zero ao sucesso em toxina botulínica, onde eu não te passo técnicas mirabolantes para você apenas fazer o que eu faço. Não, eu te dou aula de anatomia, de padrão muscular, de marca, de reconstituição. Você pega tudo isso que você já aprendeu e você coloca depois no seu dia a dia. Se nesses 5 minutos tivesse alguém falado tudo que eu falei para vocês e eu tivesse iniciando, gente, teria economizado muito tempo, dinheiro e frustração. Fiquem com isso guardado na cabeça de vocês e tomem decisões assertivas nos próximos passos para você não continuar se frustrando.